Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa aula 10 de revisão de programação em C. Eu sou o professor Clécio. Nessa aula nós vamos introduzir sobre funções. Função em C é um trecho de código que irá ser executado. Um problema maior pode ser subdividido em vários problemas menores através do uso de funções. A função principal é a função main em C e ela tem um tipo, que sempre retorna o tipo dela. Então, uma função em C sempre vai retornar o tipo da função. O nome da função é main e o tipo da função é int. Return 0. Pode ser do tipo void? Pode sim. Só que, sendo do tipo void, não tem mais necessidade de retornar 0. A função sempre vai executar normal, porque ela é do tipo vazia. Tá? Sendo do tipo int, em alguns compiladores, em algumas IDEs, ambientes integrados de desenvolvimento aí, se não colocar o return 0, ela não executa. Aqui no browser nós temos um recurso que deixa ela executar, mesmo se você tirar o return, tá bom? Mas qual é o correto? Qual é o padrão? Se é do tipo int, tem que retornar alguma coisa, mesmo que seja o 0. Bom, e qual é o estereótipo sobre funções? Como é que nós podemos ter um entendimento fácil sobre funções? As funções elas são escritas no nosso editor fora da função principal. Tá? O corpo dela segue sempre esse estereótipo. O tipo da função, o nome da função e o corpo da função. Abre e fecha chaves. Tá? E o retorno sempre é de acordo com o tipo. Se ela é do tipo int, então ela vai retornar alguma coisa. Tá? Alguma coisa. Se nós acharmos conveniente criar uma função que não retorne nada, também não tem problema. Ela não tem a palavrinha return, mas ela funciona, né? Se eu usar aqui saudação, ó, colocou dois olás, né? Então, quando ela é do tipo void, ela não retorna nada. E qual é a estrutura de chamar a função? Como nós devemos chamar a função? Invocar a sua execução. Mudar a execução do código, né? Ele executa linha a linha, quando ele encontra o nome da função, ele volta o código para o trecho da função onde ela está escrita e depois continua a partir de onde parou, né? Então, isso é feito apenas com a assinatura da função, chamado, que é o nome da função mais os seus parâmetros, e finaliza com ponto e vírgula. Funções sem parâmetro não tem absolutamente nada entre os parênteses. É só lembrar de parênteses e parâmetros. Quando a função possui parâmetros, ela possui alguma coisa entre os parênteses, ok? Então, por exemplo, se eu tiver... Vamos deixar os parâmetros para outra aula, tá? Vamos focar aqui só na assinatura da função e como se deve retornar. Se eu chamar a função exemplo, por exemplo, chamei a função saudação, agora eu vou chamar a função exemplo. Apenas com a assinatura dela, né? O nome exemplo, abre e fecha parênteses. Executar. Como ela não está retornando nada, não vai ser mostrado nada. Mas perceba que eu coloquei aqui return 0. Se eu usar um printf aqui e especificar qual vai ser a saída dessa função, o número 0 é um inteiro, né? E pedir para mostrar essa função, tá faltando mais um parêntese aqui, ó. Eu chamei ela aqui dentro do meu printf, certo? Vamos executar para saber se ele mostra 0 antes de mostrar a próxima frase. Ó, tá aqui, ó. Vou colocar aqui entre colchetes para vocês verem, observarem bem. Ó, tá aqui o meu 0, tá? Então, perceba que na nossa função,
que está retornando zero, esse zero ele é enviado para onde ele foi invocado, para cá, tá certo? Para o nome da nossa função. Exemplo, abre e fecha parênteses. Tá aqui o nosso zero. Tá aqui, ó. Tá certo? Então, a função sempre vai retornar alguma coisa, tá bom? Isso são funções simples em C, tá? Sempre o tipo, o nome e os parâmetros. Até agora nós vamos ver funções sem parâmetros, tá? Nós vamos tratar de funções sem parâmetros. Se o tipo da função for inteiro ou float, né, ou double, tá? Sempre vai retornar alguma coisa. Se ela é do tipo void, ela não retorna nada, tá bom? Uma outra característica de C que nos auxilia na leitura do código, na visualização, né, do seu código, no entendimento do código de uma forma geral, é o protótipo da função. O que é isso? É a assinatura da função especificada nas linhas iniciais do código. Como? Por exemplo, void saudação, abre fecha parênteses, ponto e vírgula. Int, exemplo, abre fecha parênteses, ponto e vírgula. Isso aqui é chamado de protótipo de função. Protótipo de funções. Por quê? Porque eu estou dizendo para o meu compilador quais funções vão existir no meu código. Depois eu só descrevo ou detalho o corpo da minha função. Ok? Então eu estou dizendo, ó, aqui vai existir uma função saudação do tipo void e uma função exemplo do tipo int nesse meu código. Ele, beleza, e vai lá para o programa principal executar. Certinho? No momento da execução, se eu chamar qualquer função dessa, ele identifica, procura o corpo da função e executa. Ok? Pessoal, essa foi a nossa noção inicial sobre funções em C, sem parâmetros, tá? Com ou não um tipo de retorno, tá certo? Na próxima aula nós daremos continuidade. Obrigado e até lá.